É, mas se me interrompam, tá? Falem, aproveitem que aí tá o áudio. Tá acontecendo. Estão vendo minha tela? Sim, professor. Eu parei, não sei se deu continuidade. Eu criei na última aula, né, dois gráficos de temperatura e depois a gente criou duas rosas do vento, certo? Certo. Beleza. Então, estou nessa transição ali. A gente incluiu a parte de cores, né? E setamos lá também cores mais frias, cores mais quentes e depois também a quantidade a, como se dizer, né, a tolerância do gráfico, né, que o senhor tinha comentado lá Isso, isso. do Rosa de Vento de 16 a 36, correto? Roda do vento. É bom, depende da sua cidade, né? Eu Os da- coloquei de 16 a 36, eu deixei ali um number slide para setar. Só Tá. isso. Aí eu parei nessa etapa aí, professor. É, Foi os dois itens que eu fiz ali para eu entendi um pouco ali, né? ela tá aqui, né? É que eu tinha botado de 17 a. É, tá Ah, certo. tá. O mínimo e máximo, professor, que eu não coloquei. Esse mínimo e máximo que eu ajustei, ó. Aqui ele vai até tá 32 aqui. Esse Mínimo e aqui tá máximo da Rosa do da, Vento. da roda do vento, aqui no parâmetro de legenda, ó. Ele tá dando aqui, botar 35. Para temperatura, ele tá aqui, eu tô com o gráfico de temperatura aqui, né? Essa Eu cor acho. não tá boa de temperatura. E depende do que é que você tá fazendo. Se é Ah, tá. Foi no umidade. index de color, porque eu usei um index para os dois, né, professor? É isso mesmo, né? O Ah, sim, é. number decimal, eu usei um para os dois. Aí você vê qual é o que você acha mais. E precisa criar, professor, domain ou cria dois painéis e coloca o mínimo e máximo? Pode Pode ser ser dois com painéis, né? domain ou pode ser com mínimo e máximo. Eu mostrei Beleza. com domain na aula passada, né? Isso, da última aula a gente criou com domain, É, mas pode ser com o mínimo, manual é mais pode ser fácil. olhando aqui, você vê o que é que você quer botar. Aqui para esse de temperatura eu botar aqui 35 para essas duas cidades, né? Ela daria certa para outras. Ela tá Tranquilo. aqui. Aqui eu tenho temperaturas mais baixas, né? E aqui mais uniforme, para Salvador e para. Esse de Rosas do Vento aí é a velocidade do vento só, né, professor? É isso, mas Não, tem você pode. Faz os univelocidade. dois gráficos de roda dos ventos. Falando de velocidade do vento, falando de temperatura, de umidade. Você pode fazer Beleza. duas variações dele aqui e tá bom. Tranquilo. Certo? Certinho, professor. Muito obrigado. Nada. Agora, essa outra etapa que nós vamos fazer é o que, professor? Viu um novo ali que o senhor criou? Eu peguei esse arquivo base, né? Para salvar. Aquele que a gente está usando para base, para não precisar fazer Show. igual. E agora a gente, vou Uhum. mostrar, começar a ver a parte de. Bom, o primeiro que a gente vai fazer é percurso aparente do Sol. A gente sabe que a Terra é redonda, eu estou gravando já. Tô. A gente sabe que a Terra é redonda e o movimento anual do Sol ele vai ser inclinado. Quanto mais você tiver ou para o norte ou para o sul, mais longe da linha do Equador, mais ou menos inclinado para um dos lados, né? Ele vai ter essa inclinação, essa diferença daqui, né? Isso se dá porque o eixo da Terra, o eixo de rotação não é perpendicular ao eixo da Terra, né? A rotação é inclinada. Então, em algum momento, a Terra está sendo recebe mais radiação solar no hemisfério sul e menos no norte, e o contrário, né? E é isso que gera as estações do ano e tal, de você ter essa variação de temperatura. Esse elemento ele é importante quando você vai definir um projeto, ah, principalmente se você trabalha com ventilação e iluminação, com iluminação natural, você quer proteger do sol, quer fazer essas coisas. E aqui a gente tem uma série de elementos para trabalhar com o sol. E o primeiro elemento que a gente vai usar
é um negócio que chama SunPath. Aqui eu não estou com caminho para ele, mas a gente vai pegar ele por aqui para enxergar como é que ele está. É Ladybug, Visualize Data, SunPath. Esse daqui, ó. É o caminho do Sol, realmente que ele vai seguir daqui. Então, eu preciso saber algumas coisas para usar esse negócio. Na verdade, eu preciso de uma coisa só, né? A princípio, que é a localização, ó. Eu tenho aqui uma saída de location, aqui eu tenho uma entrada de location. E o que ele vai me mostrar aqui é esse elemento daqui, ó. É essa situação de cá. Aqui eu tenho para minha latitude, para a latitude desse elemento, eu vou ter uma inclinação, ele é mais inclinado para o norte, a gente está no hemisfério sul, a gente tem uma inclinação maior para o norte, e a gente vai conseguir é, é, pegar o Sol de hora em hora nos momentos do dia, né? Essa figura que está aqui, ó, parece um 8, um símbolo de infinito. Isso daqui representa alguma hora. Se você tirasse uma foto com a câmera do Sol todo dia do ano na mesma hora, ele ia fazer essa variação daqui. Ele iria para cá, viria para cá. É isso que ele vai estar fazendo. Essa é a variação dele ao longo de um ano durante a mesma hora. Eu tenho também. Assim é hora. a- E esse aqui é a estação do não, dia. aqui é a hora do dia, né? Ah, certo, a hora do dia. Aqui é o dia. Aí, quando eu venho aqui para o dia. Se eu pegar só uma mesma hora, ele vai fazer esse percurso aqui. Durante o ano. Durante o ano, ele vai fazer esse percurso daqui. Então, é o dia e o ano. Isso. Aqui é a mesma hora durante todo o ano, né? Que a gente vai ter aqui. Bom, eu tenho essa visualização aqui, esse elemento aqui espacial. Se eu tivesse um projeto aqui dentro, eu ia, talvez eu quisesse aumentar ou diminuir a escala dessa figura. Se eu tivesse um elemento aqui projetado dentro, eu ia querer aumentar ou diminuir a escala dessa figura. Eu tenho um elemento de escala aqui, ó. Eu posso botar ele aqui 5.00, criar um slider aqui, e ele está em 1 aqui, ele vai ficar 5 vezes maior. Eu consigo aumentar ou diminuir esse negócio daqui, a representação desse elemento. Tá? Aqui eu tenho também, ó, um sistema de projeção, né? Eu consigo transformar esse elemento aqui também usar ele como um gerador de gráficos também. Eu posso fazer gráfico de temperatura, de umidade, de uma série de dados baseado nesse elemento daqui. Quando eu estudei arquitetura, a gente fazia estudo de sol com a carta solar. A gente tinha uma carta solar para a nossa posição, alinhava ela com a fachada, ia fazendo os estudos que a gente precisava baseado nisso daqui. A gente pode fazer esses estudos com esse ambiente daqui. Mas assim, o sistema de projeção, ele aceita 3 valores, são valores de texto, que eu tenho aqui para colocar, e ele tem projection, o tipo de projeção. Por padrão, ele está em 3D. Ele está mostrando esse elemento aqui para 3D, que é útil para algumas análises que a gente faz. Mas eu tenho duas projeções 2D dele também. Uma ortográfica, ele vai pegar e vai jogar essas linhas, fazer elas caírem direto no chão. E outra é estereográfica, que é levando em conta a curvatura, né? O elemento de curvatura aqui. Eu posso mudar o ponto central, posso botar ele no centro do meu projeto para avaliar, mas vamos pensar aqui na projeção. Eu botar aqui, escrever um texto. Botei errado, vou botar o primeiro O maiúsculo. Graphic.
assim, e coloco isso daqui em projeção, ó, orthographic. Escrevi alguma coisa errada. Vamos ver aqui como é que ele tá. TH. Aqui tem um H. Ele achatou esse elemento aqui para mim, ó. Agora ele está plano. Isso é útil para algumas coisas que a gente faz. E a principal delas é gerar gráficos disso daqui. Eu vou pegar a temperatura e vou ligar ela com esse negócio aqui chamado data, ó. Então, ó, projeção orthographic. A escala aqui eu botei um slider de 10, de 0 a 10, com duas casas decimais. Eu fiz ele assim, eu digitei 5.00 e ele cria de 0 a 10 aqui. 0 não vai dar certo, né? 0 ele vai dar um erro. Vai virar um ponto. E aqui você consegue mexer um pouco no tamanho disso daqui. Certo até aqui? Eu escrevi aqui orthographic. Eu podia escrever também se tiver com a dúvida como é que escreve, ó, para o mouse aqui e dá uma olhada, ó. Orthographic, stereographic. Ou não bota nada, ou escreve 3D com D maiúsculo, que ele vai fazer aquele modelo 3D. O estereográfico é um pouquinho diferente só. Leva em conta essas curvaturas. Era esse que a gente usava para fazer os diagramas de sol, diagrama de incidência solar, antigamente. Ok? Lembra daqui, ó, Sampet está aqui, ó. Criei um slider e criei dois painéis para eu poder trocar ou ajustar aqui para o jeito que eu quero. Estamos bem? Ninguém disse nada, vamos lá. Ok, professor. Até o momento. Vamos lá. Eu vou pegar uma temperatura aqui e botar nessa entrada de dados. Aqui e ele não me fez nada. Ô, professor, Oi. eu posso tirar. É Fernanda. Sim, É porque eu Fernanda. aproveitei o intervalo para vir para casa, sair do trabalho e vir para casa. Tá. Tem como diminuir só o zoom para eu ver? No caso aí, você adotou aquele arquivo final e salvou como? Porque a gente tinha salvo como Rosa dos Ventos, não foi? Foi, eu abri outro arquivo aqui agora. Mas é o mesmo e salvou como? O mesmo do seu site. Pode ser, isso. Pode ser? Pode ser. Sei. Tá. Eu não salvei como, salvei por cima. Eu vou ter que baixar de novo. Quando for falar isso aqui. Fernando, Oi. tá dando o mesmo erro aqui no meu. O que é que tá acontecendo? Não está. Eu tinha feito a Rosa dos Ventos certinho. Uhum. Só que eu fechei, salvei e fechei. E aí tá aparecendo isso aqui, ó. Nada. Mostra aí. Eu achei até que fosse problema no meu. Aí eu baixei novamente o link que você tinha me mandado, tá vendo? Rosa dos Ventos. Viu? Tá ativo. Uhum. Oxe, Dá um zoom out aí. tá aparecendo. Agora apareceu. Perdão, Fernando, não sei o que aconteceu aqui, não. Acontece. Desculpa, obrigada. Nada. Vamos lá. Eu tinha colocado a temperatura aqui em data e não aconteceu nada com ele, né? Não mostrou nada. Ele está em 3D, tá? Ele está em 3D porque eu não estou com nenhuma dessas projeções aqui. Stereographic, nada? Agora é o meu que não está aparecendo os dados. Solar Time, Center Point, Scale, Projection,
Tá como stereographic, statement. Aí ele tá filtrando. O meu está em 3D daqui. O negócio ele apareceu, o negócio aqui bonito. Deixa, esse daqui? Tá assim o seu? Assim, Era isso que era para aparecer. mas é porque você não está em 3D, né? Não? Eu tô em 3D agora. Você botou aqui em dados, né? Por algum motivo esse meu aqui não tá rodando. Ele tá atualizado, tá? Não, esse que você. Onde é que está o seu 3D aí que eu não estou vendo? Tá sem nada aqui, projection. Ele Então, fica em 3D. se não tiver 3D, não vai aparecer 3D. Não, quando ele não tem nada, ele fica em 3D. Né? Vou botar aqui 3D no projection. Nada. Vamos lá, eu tô com esses dados aqui. 3D ele tá dando erro. Não é que é aquela temperatura de máxima de 4, não. Professor, esse segundo arquivo eu salvo com que nome? Oi? Esse segundo arquivo Esse eu daqui salvo com o caminho do sol. Caminho do Sol? Caminho do Tá. sol. Ah, tem alguma coisa. Vamos tirar essa escala daqui para ver se ele vai. Jogar esses dados aqui. Não, ele não está aparecendo nada. Localização, norte, temperatura. Deu um erro aqui, tá esquisita essa versão. Royce. Very saving time. Center point não importa. Orthographic ele está aqui, está indo. 3D ele não está indo. Ele não está indo como 3D. Projection. Deixa eu ver uma coisa aqui. O que é que está acontecendo? Esse daqui, arquivo final. Salvar como. Eu usei esse aí. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Tá. Por que ele está assim? Tá. Eu tenho que botar o ROI, não. Eu tenho que botar o ROI nele aqui. Sem o ROI ele não dá certo. Vou voltar para cá. Eu tô com esse arquivo de cá. Ó. Tem um negócio que a gente consegue. Esse negócio que ele chama de ROIs são as horas do ano, tá? E eu consigo filtrar o meu arquivo a partir das horas do ano. Ele tem aqui um. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que ele é mesmo. Ele é esse período aqui que a gente tem que colocar, ó. Esse elemento aqui de período que ele está aqui. Então eu vou colocar aqui Analyze Data, eu vou ter Data Analysis Period. E aqui ele vai me mostrar, eu consigo editar, eu tenho o primeiro, o mês que começa, o dia que começa, a hora que começa, o mês que termina e esses elementos todos. Eu tenho aqui um período, ele sai período, os ROIs, que são as horas do ano, que é um número, né? É um número de 0 até 8.759, e eu tenho aqui as datas que ele vai. Ele está me pedindo aqui ROIs, né? Horas do ano. Ele numerou todas as horas do ano
Em vez de numerar no dia, ele numerou todas as horas do ano inteiro. Se eu jogar esse negócio daqui, eu vou ter eu vou conseguir ter esse gráfico daqui, ó, projetado. Eu estou pegando a temperatura e ele está me mostrando ela por horas do ano nesse elemento daqui. Projetado ou em 3D, ele também vai ficar. Quando eu não tenho o ROI, eu não consigo colocar esse dado aqui para ele funcionar, tá? Eu consigo ele com projeção ortográfica ou estereográfica. Ele está acontecendo aqui. E se quiser usar esse gráfico, também vai ter a mesma questão, tá? Ele vai achar os mínimos e os máximos. Sendo que o meu mínimo aqui, ele é o mínimo para uma hora que tem sol, né? Ele vai pegar aqui, teve um dia que tem sol e que a temperatura chegou aqui entre 18 e 19,44, né? Nessa faixa daqui, ele tinha alguma temperatura. Eu posso ver sobre radiação solar e sobre outras coisas. Mas esse elemento daqui, ó, esse período de análise que ele fica aqui, ó, Analysis Period, tá? Eu coloquei ele aqui e ele tem essas 3 saídas. E eu coloquei ele para cá. Ele permite que eu filtre vários dados que a gente tem, de acordo com o período do ano que você está investigando. Se você quer investigar o verão só, você pode, com esse elemento, filtrar os seus dados para quando ele gerar alguma coisa aqui, ele pegar só o verão, ele pegar só esse período do ano. A gente pode controlar com valores aqui, a gente pode inserir esses valores, tá? Eu vou criar esses sliders aqui, mas antes eu quero saber se até aqui está todo mundo bem. Eu liguei o ROIS aqui, ó, horas do ano, com horas do ano aqui. Eu não estou bem, não. Não, então vamos ver. Aqui conseguiu colocar esse de cá? Coloquei. O Sampath, né? A partir daí eu não consegui fazer mais nada. Tá. Aqui eu estou usando... Ô professor, você repete essa parte aí? Qual? Que o senhor apagou aí agora. Tá. De como pegar o panel, sei lá como é que fala. O panel eu clico aqui e ponho aqui 2 barras de divisão, ó. Certo. Aí Mas o texto... O texto é esse aqui. Eu clico aqui, coloco 2 barras de divisão e posso escrever meu texto aqui. Ou posso colocar ele aqui e clicar 2 vezes para editar o texto. O texto é esse daqui, ó. Tá. Orthographic ou Stereographic. Tá. Ou nada para ser o 3D, ou nada vai ser o melhor. Então, ó. Eu não sei se ele está aceitando tudo minúsculo. Se eu botar ele assim minúsculo, vamos ver se ele vai dar certo. Não dá Enter, tá? Deixa o negócio daqui e coloca ele para cá. Vamos ver se ele vai assim. Ele não deu, ele dá erro, ó. Tem que ser exatamente como ele está escrito. Faltou um H. Ele está aqui. Deixa eu botar esse aqui minúsculo para ver se ele vai. Vai. Não, o problema não é maiúsculo. Tudo minúsculo ele vai. Esse tudo maiúsculo ele vai. Ele vai também. Então ele vai funcionar. O nome é esse de cá, que a gente tem que colocar, ou... No caso é um ou outro, né? É um ou outro. Ele vai estar para cá. E ele só vai colorir se a gente colocar um ROI, né, nele. E se a gente quiser fazer esse gráfico... Bom, ele está só com as horas que tem sol, tá? Aqui. Tem alguns dias aqui mais longos, tem uns dias mais curtos. No ano tem uma diferença, a gente tem alguma diferença. Já quanto a isso. E a gente pode colocar um parâmetro de legenda também. Então a lógica é a mesma. Se
você vai fazer uma comparação usando esse gráfico para dois lugares diferentes, esse tipo de gráfico aqui, você vai usar desse tipo de prerrogativa, né? Bom, ele só aparece quando a gente coloca... Essas cores só aparecem quando a gente coloca duas coisas. Primeiro, um dado que vai entrar aqui, né? Vai entrar em data, pode ser umidade, tem alguma variação de umidade no ano. Como é que ele está aqui? Menos umidade, né? A gente tem menos umidade à tarde, mais umidade pela manhã, ao longo do ano. Aparentemente sim. Em média, né? Ele vai ter isso daqui. No final do ano tem poucos dias. No final do dia, em geral, ele está menos úmido, né? Está mais próximo do azul do que do vermelho. E a gente pode visualizar isso daqui também como um sistema de gráfico. Vai mostrar a hora do dia, vai mostrar essas coisas. Bom, radiação solar vai ter alguma coisa um pouco óbvia, né? Meio-dia você tem mais radiação solar, direta, a difusa também, né? Você vai ter mais radiação difusa no meio do dia. A temperatura, a tendência é que ela comece mais frio e esquente ao longo do dia, no final da tarde estando bem mais quente, né? É por isso que a gente tem esse problema. Enfim, no final do dia, né, você está já mais quente, tem um poente ali batendo, uma fachada oeste vai ser bastante castigada com isso daí, certo? Bom, Professor, oi. o meu gráfico, o do Rosa dos Ventos, normal, tranquilo, apareceu. Agora esse tá que nem o de Tana, não tá aparecendo, não. Nada no Rhino. Mostre aí. Deixa eu compartilhar. Itana conseguiu aparecer o gráfico? O do Rosa dos Ventos dela apareceu. Me mostre aí. Depois de feio, professor. Eu vejo. Aqui, tá vendo? Tá, vá na tela aí vá no Rhinoceros. Digite aí Z-Enter. Enter. É Enter. Isso. Ah, Olha aí. O problema é o zoom, Beleza. certo? Agora, professor, eu vi que na sua tela você colocou só o topo, né? Para poder aparecer. Como é que eu faço Você isso? clica duas vezes no nome da vista. Clica de novo, duas vezes no nome da vista. Pronto, beleza. agora clica na perspectiva aí, no nome da vista da perspectiva. Aí aqui eu Digita faço Z, isso Enter tamanho. aí também. Aí, ó. Aí se você botar para 3D, ele vai aparecer em 3D. Em 3D? Lá no Grasshopper mesmo. Não no Grasshopper. Ah, tá. Você botou aí ortográfico ou estereográfico e tira aquela conexão. Você faz a linha, mas com o Ctrl ligado, com o Ctrl apertado. Não é assim não. Clicando na linha não vai não. Pode apagar, pode dar um delete nesse bichinho aí. É como se você estivesse fazendo a linha, só que você está com o Ctrl apertado. Faz o mesmo movimento que você fez. Aí, aí, ó. Pronto, aí, ó. Olha ele em 3D. Certo? É com Ctrl, né? Beleza. Uhum. Valeu. Bom, eu queria falar dessas horas do dia, de período de análise. Eu vou criar 3 sliders e depois copiar esses 3 sliders de novo para fazer. O Start Month, ó, o mês, ele vai de 1 a 12. Então eu tenho que criar um slider inteiro que vai de 1 a 12. Clica duas vezes na tela, escreve 1 menor do que 12. Ele já vai me dar esse slider aqui, ó. Ok? O Start Day, ok? Com esse daqui, ele vai de 1 até 12. O Start Day, tudo bem aí? Pronto, aqui não vai mudar nada se a gente colocar aqui.
Mas vamos lá. O Start Day, ele vai de 1 a 31. Fernando, Oi? só um instantinho, porque como eu não peguei essa parte do análises, que? Período de análise é aqui, ó. Isso. Analysis Period, tá? Ele vai aqui, ó. Analysis Period. Ele tem 3 saídas, certo? Ele está me pedindo em ROIs aqui, ó. Ele tem uma entrada aqui de ROIs, certo? Tá. Ok. Então eu tenho que puxar do ROIs aqui para aqui. Tem componente que vai pedir em período, ele vai ter data, você pode pegar as datas, mas a maioria vai pedir em ROIs, que é um código numérico de 0 a 8.759, que corresponde a todas as horas do período de um ano. Então você pega aqui e coloca ele aqui, tá? E aí que, quando você coloca isso, que você consegue enxergar dados nessas bolinhas do Sol. Principalmente pelo time step, né? Ele vai botar aqui 1 por hora. Eu vou Esse é o- compartilhar minha tela contigo, porque eu não estou conseguindo, não. Tá, vamos lá. Tá aqui, inserido. Ok. Ok. A saída, ele vai ficar antes da bateria do Sampet, né? Ele vai ficar à esquerda da bateria do Sampet. Isso. Pronto. Ele vai ligar. Ele vai ter uma saída que é ROIs e o outro tem uma entrada que é ROIs. Pronto. Ah, já sei porque eu tava falando errado. Eu tava ligando saída com saída, não é nunca. Me interrompa, viu? Não tem. É assim que funciona bem. Retomar a apresentação aqui. Ok. Então, é essa história daqui. A gente está com esse negócio aqui dos ROIs, tá? E a gente pode clicar aqui, criar um slider. O mês ele vai de 1 a 12. Eu vou clicar 2 vezes na tela e escrever 1 menor que 12, ó. E aqui eu tenho um slider que vai representar o meu mês. Ele começa em 1 e termina em 12, tá? Tá ok aqui. Ok? Eu vou fazer a mesma coisa para o dia. O dia também é 1 a 31. 1 menor que 31. Eu tenho aqui o meu dia também. E as horas, ó, elas começam em 0 e vão até 23. O dele é de 0 a 23 que ele vai funcionar. Então, 0 menor que 23, eu vou ter aqui as coisas para representar as horas. E aí, tranquilo criar esses sliders aí? Tranquilo. Tranquilo? Então tá, aqui eu tenho, esse aqui está exatamente igual ao meu período inicial, ó. 1, 1 e 0. É o padrão aqui. O final eu vou ter, ele vai estar em 12, empty, ele está vazio, né? Ele está pegando o período todo. Ele tá aqui também vazio e outro vazio aqui. Eu vou pegar esses sliders, ó, selecionar todos eles, ou eu clico em um a um com o Shift ligado, ou faço uma janela de seleção, que ela é igual a gente faz no AutoCAD, ó. Se eu vier da direita para a esquerda, ele tem que estar todo coberto para eu selecionar. Da esquerda para a direita, eu tenho que selecionar. Ele tem que estar completamente dentro do retângulo de seleção. E da esquerda para a direita, e da direita para a esquerda, qualquer coisa que esteja tocando o retângulo de seleção, eu consigo selecionar. E aí, com ele selecionado, eu aperto Ctrl C, Ctrl V e movo eles para baixo, ó. E coloco ele aqui no final. Ele vai dar exatamente. Se eu ligar agora o Start com Start Month com Start Month, aqui, ó. Start Day com Start Day, Start Hour, End Month, End Day e End Hour, eu não mudei absolutamente nada.
mas eu posso querer pegar um período específico, né? Eu posso querer começar. O primeiro dia do verão vai ser 21 de dezembro. Então eu vou pegar Start Month, eu vou botar aqui 12. Eu vou botar aqui no final 12. Aqui eu vou botar dia, eu vou botar 21. E aqui eu vou botar hour, eu vou botar 0 mesmo. E aqui no final, ó, ele cortou aqui um pedaço. No final, eu vou botar aqui 3, dia 21, às 23 horas. É mais ou menos isso, né? Que vai dar, o verão, né? É mês 3, mês 6, mês 9 e mês 12, que você tem as trocas de estações. Vai ser em torno do dia 21. Tem umas contas exatas que eles colocam a hora, né, do verão, o dia, tal. Pela posição do Sol, tem uma diferença de 4 horas em cada ano. Tem umas variaçõezinhas no momento que a Terra passa por um ponto específico da órbita. Isso aí serve para filtrar os dados. Geralmente a gente quer minimizar o calor no verão, né? A gente quer analisar certas coisas para o nosso verão. Em algumas cidades você quer minimizar no inverno, você quer que esteja mais quente no inverno. É possível que você tenha cidades que têm um momento preferencial, embora a gente tenha pouca variação de estação aqui em Salvador, mas tem uns períodos que são historicamente mais quentes, e você pode querer filtrar a sua análise para ela pegar um período específico. Isso daqui vai acontecer para certas simulações. Você vai querer ajustar essas coisas assim, porque está querendo, dependendo da cidade que você esteja trabalhando, você pode ter até uma média de temperatura confortável, mas você pode ter períodos muito quentes e muito frios. E você vai querer avaliar coisas diferentes nesse período, né? Como é que essas coisas estão acontecendo. Então, isso aqui permite você filtrar qualquer análise para um período específico do ano que você precise. Tá? Dá para fazer algumas coisas com o percurso aparente do Sol e dá para botar uma edificação aqui dentro e fazer alguns testes com ela, ver como é que algumas coisas funcionam, certo? Essa é a primeira análise que a gente faz de incidência solar. A gente consegue fazer algumas variações, colocar algumas coisas. A gente consegue mudar o norte, por exemplo, se eu tivesse com um projeto e meu norte de projeto é diferente do norte verdadeiro, eu estou com ele inserido de acordo com as dimensões do lote, né? O lote não está perfeitamente alinhado com nenhum ponto cardeal. Então, é natural você trabalhar com o seu projeto no padrão aqui, de alguma forma que ele esteja aqui rotacionado, né? E eu tenho aqui uma variável norte, ó. Ela vai receber um ângulo em graus mesmo, entre menos 360 e 360. Eu posso colocar um slider que tem, o que vai de 0 a 360 vai dar mais ou menos, vai dar a mesma coisa para mim, mas eu posso colocar um slider e ele vai rotacionar esse ambiente de cá, ó, se eu tiver um valor de norte. Não é assim geralmente que a gente trabalha em projeto, mas depois eu mostro uma outra maneira de tratar isso aqui. Então, de 0 a 360, se eu coloco isso daqui no norte, para esse gráfico aqui não vai fazer muito sentido. Eu vou conseguir alinhar essa figura com a minha edificação, com o meu elemento de edificação. Ok? Professor, como é que eu tiro mesmo o 3D do... Oi? Como é mesmo que eu tiro o 3D? Eu sei que aperto o Shift da representação do gráfico. É o Ctrl. É o Ctrl. Você faz é o mesmo movimento de ligar. Não, o 3D, quando você não tem nada, ele está em 3D, ó.
quando não tenho nada ligado. Quando eu ligar Orthographic, ele vai ficar como Orthographic. Se eu ligar Stereographic, ele vai aqui para o Stereographic. Se eu tirar, deixar sem nenhum, ele fica em 3D. O padrão dele é o 3D. Mas é porque o meu de topo tá como se estivesse no 3D. Não entendi. Deixa eu te mostrar. Posso te Ó, mostrar? pode, mas a vista aqui não tem nada a ver não, tá? Ele vai estar em 3D, independente de eu estar vendo ele de cima, de lado, da Ah, tá. direita. O topo, o que vai fazer ele ficar em 3D ou 2D é a projeção que a gente bota aqui. Para 3D você não precisa fazer nada. Para 2D você tem que usar um desses sistemas de projeção que ele tem aqui. Ou Stereographic. Deixa eu ver uma coisa aqui. Se ele vai funcionar assim, acho que não funciona não. Não. Ele não funciona com a lista, não. Ele vai funcionar só com esses elementos. Com desses aqui. Entendi. Ok? Bom, vamos baixar um arquivo. Esse último aí, só um minuto aqui, professor. Esse último diminui um pouco. Esse aqui? Esse último aí, time step. Time step. Ok. Você vai. Ele está marcando aqui para mim de hora em hora. E tem coisa que eu. Ele não faz assim, bom. Esse time step de quanto em quanto ele vai. The number of steps per hour. Accept, o número de passos por hora que ele vai colocar. Ele é um valor aqui que ele vai subdividir a hora em mais pedaços. Mas para muitos componentes, se eu botar 2, ele vai de meia em meia hora. Agora, nem sempre eu tenho dado para usar de meia em meia hora. Muitas vezes eu só tenho dado de hora em hora mesmo. Para muita coisa ele não é tão útil assim. Vamos fazer mostrar uma última coisa aqui para vocês. A parte de criação aqui é essa, tá? Aqui eu botei um ângulo no norte. Geralmente a gente não pega o ângulo do norte, né? A gente tem geralmente quando a gente pega um arquivo, muitas vezes a gente tem uma linha, que é a direção do norte. A gente recebe um levantamento topográfico, a gente sabe que para cima é o norte, a gente vai trabalhar no projeto, a gente rotaciona aquele ambiente. Ou a gente já recebe o terreno com o norte de projeto, e a gente tem uma direção, um elemento desenhado ali, que ele parece com o norte. Eu tenho um exemplo aqui que eu não vou construir passo a passo, mas eu pedi para vocês baixarem os arquivos, para a gente abrir eles aqui e ver um exemplo de uma coisa que a gente faz baseado no SAMPES, e aí eu explico para vocês, para a gente não precisar construir e ficar com isso, porque já falta pouco tempo para a gente terminar. Então tá aqui ele, ó. O que é que eu vou precisar? Baixar. Eu tenho o percurso aparente do Sol e depois eu tenho análise de horas de ensolejamento. Eu tenho um arquivo do Rhinoceros e eu tenho um arquivo do Grasshopper. Eu vou precisar baixar esses dois, tá? Vou precisar desses dois arquivos. Eu vou baixar primeiro o arquivo do Rhinoceros. Salvar link como. Não, a gente abre ele daqui mesmo. Vou salvar ele aqui. Tá aqui. E eu tenho aqui o final do Grasshopper. Salvar link como, vou salvar no mesmo lugar. Ok. Pronto. Aí eu vou. Salvo esses dois arquivos. Não, vamos lá. Movimento anual do Sol, é isso? Não, é esse análise de horas de sol. Hora de ensolejamento, né? Análise de horas de ensolejamento. São dois arquivos para baixar. Baixa os dois arquivos e me digam aí que está tudo certo. Posso continuar? Pronto. Ó, aqui no Rhinoceros, eu vou abrir o arquivo 3DM que eu baixei, o arquivo de Rhinoceros. Então aqui ele está aqui SAMPET Examples. Ele está aqui aberto. Eu vou abrir ele aqui. E aqui eu tenho
uma geometria, ó, que tá aqui. Eu tenho uma base aqui no chão, eu tenho dois elementos aqui que estão marcados aqui. E eu vou abrir o meu outro arquivo do Grasshopper, que é esse SUMPATH Daylight Hours análise final. Ok. É esse bichinho daqui. Ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui meus layers, o que é que eu tenho. Ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um layer auxiliar, ó, que está com a visualização apagada. Eu vou ligar esse meu layer auxiliar aqui, ó. Aqui no quadro de layers, que é essa pizzazinha aqui, tá? Vou botar ele aqui, ó. Eu vou nessa pizza aqui para ligar o quadro de layers. O de vocês está assim também? O meu, o norte também estava desligado, mas pode ligar, né? Pode ligar, pode ligar. Tá. O que é que está acontecendo aqui? Vou abrir aqui no... Eu imaginei que isso aqui era um estudo de um projeto e eu tenho uma linha aqui que está me indicando a direção do norte, tá? Quando você desenha uma linha, só para a gente entender aqui, não precisa... Só acompanha aqui meu raciocínio. Quando eu desenho uma linha, ó, eu vou fazer uma linha parecida de dois jeitos diferentes. Eu tenho uma linha que está daqui para cá, de baixo para cima, a outra de cima para baixo. Se eu usar um comando aqui chamado dir, ó, ele me mostra que essa linha está na direção para cima. Se eu usar um comando dir aqui, ele mostra que essa linha foi criada para baixo. Para isso aqui importa, ó, essa minha linha aqui, ela tem que estar ligada para cima para ele funcionar. Ele tem um sentido no norte, tá? Quando eu uso o comando dir, eu tenho a opção de flip, ó. Eu consigo inverter a direção da minha linha. Se eu fizer isso aqui, ele vai pegar o norte do outro lado, tá? E aqui eu peguei essa linha e peguei essa curva aqui, ó, nesse elemento, ela já está linkada nesse arquivo. E eu peguei os pontos iniciais e finais e transformei ela num vetor aqui, né? E comparei com o vetor y, que é a direção do norte padrão dele, para chegar num ângulo aqui, né? Quando eu chego no ângulo, um ângulo no plano XY, né? Um ângulo entre dois vetores no plano XY, eu coloquei aqui para ficar bem claro como é que funciona. Ele me retorna ângulos em radianos. E eu tenho um componente aqui para transformar em graus, tá? E aí coloquei num negócio que fica aqui no canto, ó, do Ladybug mesmo, que ele chama de Compass. Cadê ele? LB Compass. Eu usei esse daqui para fazer esse de cá. E tem uma escala aqui que eu controlo o tamanho desse desenho de indicador de norte para eu saber como é que ele fica. E coloquei esse ângulo também aqui no norte, tá? Porque eu acho que isso é mais próximo de como a gente recebe a informação. A gente tem um elemento ali que a gente pode usar como norte, que indica o norte. Eu posso desenhar uma linha em cima do elemento de norte. Topografia a gente geralmente recebe em DWG, né? Ou DXF. Geralmente é assim que a gente recebe uma topografia hoje em dia, e vai ter uma linha lá desenhado. Eu vou chegar aqui no meu arquivo, ó, vou abrir, vou criar um open, sei lá, e ele vai me perguntar se eu quero abrir, eu não vou cancelar aqui, eu vou poder escolher abrir um arquivo DWG ou DXF, certo? Para ele segurar. Então, eu usei essa linha para ficar um pouco mais parecido com a coisa que a gente faz em projeto, certo? Da gente ter isso daqui. E aí ele já inclinou meu elemento todo aqui para o norte, tá? Aqui eu tenho um período de análise, tá? Um período de análise que está o ano inteiro, mas a gente poderia querer encurtar ele. Isso aqui está ligado no SUMPATH. O que é que eu tenho ligado no meu SUMPATH? Eu tenho a localização dele, eu tenho isso daqui, um período que eu quero analisar, e tenho uma indicação de norte.
já marcada, porque eu tenho uma linha ali selecionada. Se a gente fosse usar um outro trabalho, a gente trocava a linha para ver onde é que ele estava. Aqui eu tenho um ponto que ele está. Pego ele aqui, selecionar ele aqui, ó. Eu estou usando um ponto aqui no meio, ó. Um ponto aqui selecionado aqui no meio. Está mais ou menos onde eu quero configurar esse meu desenho, certo? E eu posso ampliar. Eu posso usar uma escala para ampliar essa figura daqui. Está selecionado um ponto, não estou usando esses dois pontos aqui, por enquanto, ok. Não vou precisar desses pontos, não. Vou fazer ele aqui. Eu só acho que era bom botar uma escala aqui, ó. Botar uma coisa assim entre 1, ele vai ser sempre maior, entre 1 e 10, talvez, né? Então, aqui, ó, clico aqui, assim. Focaliza aqui no Sampass e vamos colocar uma escala que eu acho que faltou, por exemplo, ficar legal. Então, vou botar uma coisa aqui, criar aqui 1 maior que 10, botar aqui 2 casas decimais para ter um controle maior. Ponho aqui na escala e consigo aumentar essa minha figura toda. Ok? Era bom botar o norte fora disso daqui, né? Seria mover essa linha para cá. E aqui eu tenho um outro elemento, ó, que eu peguei ele aqui para fazer, ó, Direct Sun Hours, que ele vai receber, ele tem esses vetores aqui, tá? Eu estou pegando esses vetores aqui, e esses vetores eles estão pegando as posições do Sol e jogando para esse ponto. Não, aqui não tem nenhum ponto não, né? Esse base plane é só para ele ficar marcado. Mas assim, isso aqui é base plane do gráfico, né? Onde é que esse gráfico vai aparecer? Aqui eu tenho dois elementos que eu estou usando. Eu tenho superfície aqui que eu estou querendo analisar, ok? Vamos ver aqui onde é que isso aqui está linkado. Ele está tudo aqui ligado. O que é que está acontecendo aqui? Eu apaguei a visualização para esses dois elementos, para não dar uma sobreposição de informação. Então aqui eu vou clicar com o botão direito, não precisa se preocupar com isso não. Eu só vou te mostrar, ó. Muita informação, professor. É muita coisa, né? Tá. É esse elemento daqui que está... Eu tenho um elemento que está linkado aqui, tá? Ele está referenciado, que é um elemento que é o objetivo. Onde é que eu quero analisar essas horas? Eu estou analisando, eu tenho aqui, ó, análise, é esse layer aqui que eu estou pegando, ó, esse piso aqui, como se eu quisesse construir alguma coisa aqui, ou saber onde é que eu coloco uma proteção para esse pátio, ou colocar um elemento ali no meio. E eu tenho outros dois elementos, ó, que eu estou chamando de contexto aqui, tá? Que eles estão selecionados aqui. Eu tenho dois elementos que são esses dois volumes aqui. Tá bem genérico para fazer como ele funciona. É como se fosse o terreno, não é isso, professor? É como se fosse o terreno. Se eu quisesse ver, eu poderia fazer isso num objeto, numa fachada ou num terreno. Mas eu tenho aqui uma superfície de análise, certo? É isso que eu quero. Eu quero que essas superfícies que eu selecionei, elas possam ser analisadas. E eu tenho um entorno que vai projetar sombra nisso daqui. Tá? Tem valores de parâmetro aqui que eu estou acertando. Aqui eu tenho uma base de um plano para ajustar. Tem umas coisinhas aqui. Mas aqui, ó, o que é que esse Direction Hours precisa? Ele precisa de vetores com a direção do Sol. E aqui eu tenho os vetores saindo desse caminho aqui. Eu tenho os vetores. Ele precisa de uma geometria base, de uma geometria para eu fazer a análise.
que é a superfície de análise que eu estou usando. O contexto é opcional, de você ter ou não. E aqui eu vou estabelecer um tamanho de uma malha. Aqui eu vou botar, tem uma pequena distância para fora. Ele está analisando o meu elemento a 1 milímetro acima daquele nível. É uma bobaginha, mas é para você não ter nenhum problema quanto a isso, tá? Esse daqui não é obrigatório, mas ele aconselha que você desloque um pouco sua malha para fazer. E tem um parâmetro de legenda. Esse CPU count aqui é o número de CPUs que a gente vai usar para processar. Eu acho que 3 todo mundo vai ter aí sobrando nos computadores de hoje em dia que rodam essas coisas, tá? É um computador bem antigo, pode ser que não funcione. Mas aqui, nos últimos 10 anos, isso aqui vai dar certo. E aqui eu tenho um run, para esse negócio aqui rodar. Eu vou clicar 2 vezes aqui e ele vai ficar um pouquinho aí, vai pensar na vida. Travou aqui, ele está rodando um negócio aqui que é um pouquinho pesado, tá? Ele vai fazer um desenho de horas de iluminação direta. Aqui ele foi, ó. Aqui ele já rodou. Opa. É isso aqui que eu quero, ó. Bom, tá confuso aqui de ver que eu tenho algumas coisas em cima do meu desenho. Então, eu vou nos meus layers e vou apagar aqui a análise e vou deixar o contexto aqui. Ao longo do ano inteiro, e por isso que eu tinha tirado essa previsualização na superfície, ó, esse preview daqui. Durante um ano inteiro, eu tenho regiões, obviamente, que vão receber muito mais sol, ó. Eu tenho aqui uma sequência eu tenho aqui uma escala, tá? Esse ponto base aqui, ele está me dando a posição dessa escala. Aquele ponto que eu estou usando ali na legenda, no parâmetro de legenda, ele está me permitindo colocar... Você vai rodar de novo por causa disso? Não faça comigo, não. Ele vai rodar de novo. Fui mexer em alguma coisa, ele rodou de novo, tá? Ele rodou aqui esse resultado, certo? Não, eu mexi nessa legenda daqui. Se eu mexer no norte também, ele vai rodar de novo. Então, aqui ele está me dando uma legenda, ó, de valores. E aqui ele está me dando uma situação num terreno. Uma situação nesse terreno aqui. Ele não é sobre temperatura. Ele não é sobre a luminosidade desse lugar. É simplesmente ao longo do ano, as regiões que estão mais amarelas aqui nesse gráfico, elas receberam mais incidência solar do que as outras. Isso aqui em horas, ó. Esse aqui é 4.466 horas de incidência solar direta. O sol batendo direto. Às vezes está quente até na sombra, né? Às vezes está claro demais, está quente até na sombra. Mas essa análise, o que ele faz é isso. Ele demora um pouquinho para rodar, mas não é tanto. É claro que se eu tiver um contexto com muitos prédios, ele vai demorar mais para rodar. Aí no caso você deve suspender alguns centímetros, que é para justamente dizer que não está em um lugar de sol de qualquer forma. Não vai fazer muita diferença ele fazer essa medida 1 centímetro acima da malha. E eles acham que dá um resultado melhor. Principalmente porque o próprio objeto, se ele está exatamente em cima do objeto, pode ter alguma conta errada do próprio objeto fazer sombra nele mesmo. Assim, isso pode acontecer. Dentro de alguns cálculos, dependendo de alguns elementos de como essa geometria está feita. Então, eles aconselham que você desloque um pouquinho para não ter muito erro na hora de calcular isso daqui. E aqui você consegue, com outro componente, lembrando esse outro componente, eu peguei ele aqui, ó. Aqui, essa aba daqui, primeiro a gente estava, até aqui a gente estava só visualizando dados e analisando dados também. Só o dado bruto.
qual é a média da temperatura, qual é o gráfico da temperatura, né? Primeiro a gente fez aquelas contas, qual é a temperatura média, qual é o máximo, qual é o mínimo desse dado, qual é da umidade, qual é o máximo, qual é o mínimo, qual é a média, quais são essas coisas. Depois a gente foi para a parte de visualizar os dados, né? Hoje em dia se fala muito em ciência de dados, essas coisas, e visualização de dados é inclusive uma carreira. Tem gente que vive de pegar os dados e colocar num gráfico, escolher as cores, escolher o tamanho do gráfico, a proporção, como é que o gráfico vai ficar mais claro, né? Tinha um site que um professor do doutorado me mostrou, que era How to Lie with Data, né? Como mentir com gráficos. E era uma brincadeira, porque na verdade eram gráficos mal feitos, que faziam. Não é que ele está dizendo para você mentir com dado, era uma piada. Esse gráfico é tão mal feito que você pode olhar e achar e interpretar uma outra coisa em vez do que o dado realmente mostra, né? Então, visualizar dados, tem gente que vive disso, de criar, principalmente quando o dado é muito abstrato, né? Não tem uma forma. Pode ser, como mentir com dados. Aí faz ele vai ler esse site. Era um professor fazendo uma brincadeira, um professor de visualização de dados, mostrando isso daqui. E aqui é a primeira vez que a gente analisa uma geometria mesmo, tá? Peguei aqui um exemplo de... enfim, para ele rodar rapidinho, para a gente poder ver rapidinho como é que ele funciona. E eu tenho um gráfico, tenho um resultado aqui para... Isso aqui eu tinha que mover ele para fora do meu ambiente de análise, tinha que estar fora daqui. Mas a ideia é essa daqui, ok? Como é que a gente consegue fazer esse estudo rapidamente? Eu podia mostrar isso daqui, talvez aqui num gráfico de preto e branco ele pudesse ficar legal, um mais escuro e um mais claro, mas isso daqui é sobre incidência direta. Lembrando que o Sol não é só incidência, que a luz que a gente vê no dia não é só incidência direta. Se não, a gente tivesse uma janela para o nascente, só ia entrar luz por essa janela durante a manhã. Não, ela entra pelo dia inteiro. A gente tem a luz direta e a incidência indireta. No nosso país, a gente quer ter o máximo de incidência indireta com o mínimo de incidência direta. Certo? A incidência direta esquenta o nosso ambiente e a incidência indireta ilumina, sem esquentar. Então, isso aqui é o direct e o diffuse, que vão aparecer aqui, que a gente vai ver, é sobre essas coisas, tá? A ideia deles é essa. Eu poderia fatiar isso daqui em período do ano, mas aqui tem uma coisa, ó. Eu mostrei no começo que tem vários componentes do Ladybug que tem um botão Run. E ele só roda quando a gente muda isso daqui para verdadeiro. E geralmente eles têm isso porque eles fazem contas complicadas. Então vocês não façam isso que eu fiz, de mexer no ponto aqui da legenda com esse negócio aqui ligado. Se eu quiser fazer mudanças aqui, ó, se eu quiser botar só o verão e configurar do jeito que a gente configurou de novo, eu não vou meter a mão para configurar aqui de cara. A primeira coisa que eu vou fazer é desligar, porque senão, quando eu mexer isso daqui, ele vai começar a rodar. Isso aqui pode travar a minha máquina, se eu fizer isso. Se eu quiser mudar o período, eu vou ter que vir aqui nesse Run, vou ter que desativar ele, mudar o meu período de análise e depois ligar ele de novo, para ele rodar. Se eu botar só para o verão, ele vai rodar até mais rápido. Ó. Vamos fazer aqui, 12 esse primeiro. Aqui vai ser 21. Aqui vai ser 0. Esse outro vai ser mês 3. Dia 21 também. 23 horas. Aqui ele foi rapidinho. Se vocês quiserem experimentar fazer isso com o True ligado, vocês experimentam, mas a chance de travar a sua máquina é bem grandinha. Certo? Aqui eu vou ligar de novo. E ele vai rodar até mais rápido, porque ele está com menos dado, né? Antes ele estava com o ano inteiro. Agora ele está só no verão. E eu vou ter uma coisa até parecida, tá? Mas o Sol tem uma coisa preferencial. Só que eu vou ter menos horas, que eu estou analisando um período menor do ano. Então eu vou ter um somatório de horas menor no total. Mas aqui é o que está acontecendo no período do verão, nesse terreno fictício aqui em Salvador.
certo? Porque eu estou usando o dado de Salvador. Então, são essas coisas que a gente consegue fazer com essa ferramenta. O Ladybug é a ferramenta mais básica desse pacote. Você faz as análises mais básicas, mas já dá para tirar alguma coisa, já dá para tirar uma informação de projeto, já consegue ter alguma simulação. Isso aqui que a gente está vendo, isso de fato é um diagrama de falsa cor. Tá? Porque isso não é a cor desse piso. Essa cor é uma análise que eu fiz em relação a esse terreno. Esse piso pode ser de qualquer cor aqui. Eu não estou levando em conta o material que está acontecendo. Ele pode ser azul, amarelo, preto, branco. Pode ser. Essa cor está representando um dado para mim. Isso aqui é diagrama de falsa cor. Isso vai ter em várias análises. Ó, você pegar aqui, botar aqui Autodesk Robot, pegar imagens desse software aqui, qualquer software de análise, Strap. Ó, o que é isso daqui? Isso aqui que está acontecendo. É a mesma coisa, é um diagrama de falsa cor. No meu caso, a cor está representando um acumulativo de horas de sol durante o período que eu trabalhei. Aqui ele está representando um estresse, uma deformação dessa estrutura, certo? E aí ele vai ter uma escala de cor, e sem essa escala de cor, eu não vou saber interpretar exatamente esse gráfico, né? Bom, tem uma escala de cor padrão, quem está acostumado com software de cálculo, vai bater o olho aqui e vai saber melhor do que eu o que é que está acontecendo, qual é o padrão, como é que as pessoas trabalham e tal. Mas isso aqui é um diagrama de falsa cor. Não é que eles vão pintar a laje desse jeito, tá? É que essas cores estão representando algum fenômeno que está acontecendo na laje, que você consegue enxergar detalhes sem ter que olhar o número de cada pontinho que ele está ali. Tá? Tem alguns outros detalhes sobre esse algoritmo, mas eu acho que a gente pode falar um pouco mais desses ajustes, o que é esse grid, porque eu posso rodar mais de uma vez, o tamanho do grid, o que é que ele está acontecendo aqui, está acontecendo com ele, o que é que ele aconteceu. A gente pode visualizar esses vetores aqui, o que é que está acontecendo com eles, ó. Aqui o número total, e falar mais um pouquinho, mas eu queria já mostrar uma coisa de geometria mesmo, que tem mais a ver com nossa área, que a gente pode elaborar. Ok? Tá, diga aí, André. Quando a gente está assistindo a televisão, que aparece aqueles noticiários do tempo, calor, umidade, o pessoal faz aqueles gráficos. As regiões aparecem essas falsas cores. Aparece. Com esse tipo de programa? Não, provavelmente é outro tipo de programa, porque os programas que a gente vê previsão do tempo, né? Esse programa aqui eu não estou fazendo previsão do tempo. Eu estou pegando um dado que já aconteceu no passado e estou tratando esse dado para ele poder representar um ano típico, o que costuma acontecer naquela região. Eu não estou fazendo uma previsão, não estou chegando se vai chover amanhã, eu não sei. Porque o mesmo mapa ele mostra umidade, sim. Aí estão as regiões mais vermelhas. Sim, ele vai usar o gráfico de umidade, vai usar o gráfico de precipitação. Uhum. Eles usam muito assim, precipitação, umidade relativa do ar. Eles usam o diagrama de falsa cor. Ele está mostrando um mapa, mas aquela cor ali não é a cor daquele terreno que está ali. Não, esse não é do terreno, mas é o dado que ele falou na região lá centro-oeste, vai estar bem mais vermelho porque ele vai estar com a umidade relativa do ar mais. A região daqui vai estar mais azulada. Ok. Ali eles realmente estão trabalhando com previsão. Então o que é que eles estão fazendo? Ele tem um dado histórico, um histórico longo, e ele tem o que está acontecendo no momento. E a partir daí, eles tentam dizer o que é que vai acontecer nas próximas horas, ou daqui até a próxima semana, ou enfim. E eles vão atualizando essa previsão. Aqui eu não trabalho com previsão. Não, mas é o mesmo. É o mesmo tipo de dado que a gente está tratando. Quando você tem o dado, você não está prevendo, mas você tem um dado passado. Você só está um dado. Eu estou tentando dar. Eu não quero saber se vai ter muito sol amanhã, mas eu quero saber mais ou menos o que é que acontece
com o sol, sei lá, naquele terreno durante um ano. Pode ser um dia que tenha mais nuvem ou que tenha menos nuvem. Pode ser um ano que venha muita frente fria e eu tenha menos incidência. Bom, aqui eu não estou levando em consideração, só estou levando em consideração a posição do edifício. Se o dia estiver nublado, ele não vai, mas tem outras análises que a gente faz com outras ferramentas que a gente leva em consideração isso, por exemplo. Quer dizer, você tem menos incidência solar, porque naquele mês o céu costuma estar mais nublado. Então vou ter menos radiação solar chegando. Tem mais obstáculo no meio do caminho. Eu vou usar essas coisas para. Não me importa se amanhã vai ter um dia atípico. Eu quero saber, dentro do típico, o que é que vai acontecer naquele terreno. Dentro do que costuma acontecer. Uhum. Como é que eles fazem aquilo? Ali eles têm o mapa, eles podem usar um programa parecido para gerar um mapa. Mas a previsão aí é outra história. É outra conta. Ele tem um dado que ele joga em cima do mapa. Ele tem um dado que ele joga em cima de um mapa. Para gerar a figura é bem parecido com o que está acontecendo. É um diagrama de falsa cor, é esse tipo de coisa. Mas para ele chegar naquela previsão, no que é que vai acontecer daqui a uma semana, aí são os modelos bastante elaborados e tal, né? De tentar entender, né? Chegou umas... Eu já entendi, não é nem ele que faz. Ele pega das estações meteorológicas Isso. e lança no gráfico que ele quer apresentar. Que ele quer apresentar. Ele tem alguém que está fazendo o gráfico ali para ele, está montando aquela história. Bom, por hoje é isso, pessoal. Deixa eu perguntar alguma coisa. Eita, Kelvin saiu. Vocês precisam falar comigo. Segunda-feira, o que é que vai acontecer? A gente vai ter aula, não vai? Eu não entendi. Quarta-feira, a gente substitui pela segunda. Vocês, eu vou precisar que vocês conversem entre vocês e me cheguem com a resposta para isso amanhã. Já temos. Já tem qual é a resposta? Dia dos Namorados liberado para o pai de vocês. Tá liberado, tá. Olha, então. Aí a gente faz. Eu vou perguntar uma coisa. Na segunda-feira, amanhã, eu vou ter que saber se essa sala está disponível na segunda. Para a gente fazer para vir presencial. Se não tiver, você se incomoda de fazer só remoto na segunda? Se não tiver disponibilidade em sala, não se incomoda, não. Eu não, mas tem que ver os outros. Só quem está vindo, Não, semana que vem eu não vejo nenhum dia. Não vem nenhum dia, não, é? Tá certo. Pronto, então pronto. Na segunda-feira eu vou ver como é que é. Bom, se ninguém tem interesse em vir aqui, a gente pode fazer remoto na segunda, então, pode ser? Isso, pode. Massa, então tá combinado. Segunda-feira a gente se encontra. Só uma coisa. Claro, claro. Eu sei que é abuso, que você já deu muito prazo, mas deixa para segunda-feira a atividade da disciplina anterior, por favor. Deixa. Obrigada. Nada. Até mais então, pessoal. Até mais, turma. Boa noite.